Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a parte 3 da correção das questões do vestibular da Unesp de 2026, mais especificamente a questão 35 e a questão 36. Vamos nessa então, tá? A questão 35, eu vou ler primeiro o comando, tá? Lembrando sempre, foquem no comando das questões antes de analisar ela propriamente dita. Então olha aqui, ó. O comando da questão 35 pede o seguinte: ao representar no século XIX a primeira missa realizada no Brasil, a tela, então está me dizendo que essa tela representa a primeira missa realizada no Brasil, tá? A tela aproveita no século XIX, a primeira missa no Brasil foi logo na chegada dos portugueses, já no século XV e XVI, tá bom? Então, tem essa distância entre o fato ocorrido e quando ele está sendo retratado. Então, é para analisar esse quadro. Vamos lá, então, voltando para o quadro para fazer a análise dele. Tá? 35. Analise a tela A Primeira Missa no Brasil, pintada por Vitor Meirelles em 1860. Então, essa obra do Vitor Meirelles é uma obra bastante famosa. Eu tenho ali realizando a primeira missa no Brasil os padres jesuítas e junto com a natureza do Brasil, com a natureza do litoral, né? Então nós vemos no centro a cruz representando o cristianismo que estava chegando no período, né, da contra-reforma religiosa que estava acontecendo. Os jesuítas estavam vindo para o Brasil, tá? Nós temos portugueses que estão celebrando a missa e nós temos os indígenas que estão acompanhando toda a celebração. Então esse é um quadro, beleza? Muito bem. Já vou adiantar para vocês, gente, o seguinte, antes de começar a analisar as alternativas. Esse quadro foi feito no século XIX, 1860. Tá? Então o que acontece? No século XIX, durante o segundo reinado, Dom Pedro II estava tentando construir uma identidade para o Brasil. O Brasil, ele há pouco tempo havia passado o processo de independência, em 1822. Dom Pedro I governou, aí Dom Pedro volta para Portugal, deixa Dom Pedro II com 5 anos de idade, não podia assumir. Eu tenho o chamado período regencial, até 1840, e aí depois começa o segundo reinado com Pedro II. E aí o que acontece? O país, né, o Brasil independente, era um país novo, que até então vivia sendo apenas uma simples colônia de Portugal, e era necessário que o Brasil construísse a sua identidade. O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Então o que vai acontecer nesse período, seja na arte, seja na literatura, ou eu vou ter uma série de artistas que vão tentar construir essa identidade nacional. E para construir essa identidade nacional, os artistas, escritores, eles vão buscar principalmente os elementos da natureza, os povos indígenas, a relação harmoniosa, teoricamente, entre indígenas, entre negros, entre europeus. Então começa a se construir uma imagem bonita para o Brasil. É a fase, por exemplo, do romantismo na literatura, né? Nós temos vários exemplos. Lembrem ali, por exemplo, do famoso poema, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, é uma construção bucólica, é uma construção romântica que está sendo feita sobre a identidade do Brasil. Tá? Então, assim, a obra retrata um acontecimento histórico lá de 1500, beleza? Comecinho da colonização brasileira, só que foi feito, né, no século XIX, 1860. São épocas completamente o quê? Distintas. E aí eu volto para a pergunta e volto para o comando. Ó. Ao representar no século XIX a primeira missa realizada no Brasil, a tela faz o quê? A. Sugere a existência de harmonia entre os grupos étnicos e sociais que habitavam o território da colonização portuguesa. Sugere isso na tela? Sugere. Mas será que é apenas isso? Vamos analisar as outras opções. B. Valoriza a liberdade de culto religioso
e a tolerância das lideranças católicas em relação às religiosidades dos povos indígenas. Não. Nós sabemos que quando os europeus chegaram aqui, eles fizeram um processo de impor a cultura europeia, de impor a religião cristã para os nativos. Então não aconteceu essa tolerância. Então já posso eliminar a B. A A está meio estranha. Vamos ver as outras. C. Critica o caráter tardio e insuficiente da ação missionária católica, responsável pela catequização dos povos indígenas. Tá? A catequese ocorreu de forma tardia, não deu certo essa ação missionária? Até que ela deu. Até quando os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal, os jesuítas eles tiveram um papel importante nessa catequização, na educação da colônia. Tá? Então os jesuítas eles foram importantes, mas não foi insuficiente essa ação missionária, então também já posso eliminar a C. Vamos ver a D. A tela critica a imposição do catolicismo aos povos indígenas, forçados a assistir à cerimônia religiosa organizada pelos colonizadores. Os indígenas na tela não estavam forçados, dá a impressão que eles estavam lá numa boa, tá? E o autor também não critica a imposição do catolicismo, pelo contrário, tenta unir, né, na identidade o europeu, o catolicismo, o cristianismo, com o indígena, com o negro e assim por diante. Então a D também não é. Será que é A? Vamos ver aí. Questiona a ausência de separação entre Estado e Igreja, determinada pelos governos gerais impostos pelos colonizadores. Questiona a ausência de separação entre Estado e Igreja. Tá? Estado e Igreja realmente faziam parte de um mesmo angu. Tá? A colônia, o Portugal, tinha sua religião oficial, que não era separada do Estado. Mas assim, o autor da obra não critica isso, não faz menção a isso. Tá? Então assim, por eliminação, sendo objetivo, tá? Eu posso dizer que a melhor alternativa que se encaixa aqui é a A. Sugere a existência de harmonia entre os grupos étnicos e sociais que habitavam o território da colonização. Agora, ó, sugere, dá a impressão, não quer dizer que de fato acontecia, tá bom? Então, provavelmente é a A. Vamos conferir ali, passando aqui. Opa, lá, resposta correta é a alternativa A. Vamos para a próxima agora, próxima questão. Questão 36. 36 tem um texto, tá, do Machado de Assis, mas antes de ler o texto, nós vamos fazer o quê? Vamos ler o comando. Então vamos lá. O excerto, o texto que nós vamos ler daqui a pouco, mostra um diálogo do proprietário de uma confeitaria com outro personagem, o conselheiro Aires. No diálogo, o dono da confeitaria expressa o quê? Então, na conversa que nós vamos ler, qual que é a preocupação do dono da confeitaria? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo nesse texto, tá? Então, vamos lá. Lembrando que esse texto aqui é do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, publicado originalmente em 1904. E aí começa o texto. Mas o que é que há? Perguntou Aires. A República está proclamada. Já há governo? Penso que já. Mas diga-me, Vossa Excelência, ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o governo? Ninguém. Entretanto, uma fatalidade. Venha em meu socorro, Excelentíssimo. Ajude-me a sair deste embaraço. A tabuleta está pronta. A tabuleta é a placa da confeitaria. O nome todo pintado. Confeitaria do Império. A tinta é viva e bonita. O pintor teima em que lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de título, por mais que me custasse, mas hei de perder o dinheiro que gastei? Vossa Excelência crê? Se ficar império, venham quebrar minhas vidraças. Isso não sei. Realmente não há motivo. É o nome da casa, nome de 30 anos. Ninguém a conhece de outro modo. Mas pode pôr confeitaria da República? Lembrou-me isso em caminho, mas também me lembrou que se daqui a 1 ou 2 meses houver nova reviravolta,
fica no ponto em que estou hoje e perco outra vez o dinheiro, tá? Então vamos lá, gente, traduzindo, o que está acontecendo nessa passagem? O dono da confeitaria, ele está preocupado, por quê? Ele gastou dinheiro para fazer a placa da confeitaria, o nome da confeitaria, né, na placa era Confeitaria do Império. Foi tirado o Império, proclamada a República. E aí? Ele acabou de mandar fazer, ele nem pagou ainda a placa e mudaram o sistema político do país. E aí? Ele vai perder esse dinheiro? Será que ele vai ter que colocar agora, gastar dinheiro novamente para pintar o nome da confeitaria de Confeitaria da República? E se daqui a pouco voltar a ser Império, ele vai perder dinheiro de novo? Então ele está preocupado, né, em gastar dinheiro à toa com o seu negócio por causa dessas mudanças políticas que estavam acontecendo no Brasil. Então, isso é típico de Machado de Assis, aquele humor ácido, espinhoso, ali sempre provocativo, tá? Então, a pergunta é, no diálogo, o dono da confeitaria expressa o quê? Então, alternativa A, o dono da confeitaria, ele tem oposição à alta dos preços, resultante da inflação e da desvalorização da moeda nos últimos anos do Império? Não, não é citado nada disso, beleza? Então vamos eliminar. B, sua preocupação com as reações políticas do povo, derivada das violentas rebeliões populares republicanas. Ele está preocupado com as reações do povo? Preocupado no sentido de que vai que volte a ser o Brasil um império, tá? Mas assim, aparentemente ele não está preocupado muito com as revoltas. O que ele está mais preocupado é com a questão financeira, né? Em não perder dinheiro ou não perder dinheiro novamente, caso mude o sistema político do país. Alternativa C, seu desconforto com a mudança de regime político. Era monarquia, virou república, apresentada como prejudicial às suas preocupações monetárias, ou seja, ele perdeu dinheiro com essas mudanças políticas. Pode ser a C? Pode ser a C. Está forte por enquanto a C. Vamos ver as demais. D, seu alinhamento em relação ao debate político, restrito à época aos partidos políticos. Já vou parar. Eram só os partidos políticos que discutiam a política? Não, então não pode ser a D. E a E, sua insatisfação com a proclamação da República, ele está meio que bravo, né? Justificada por sua histórica adesão política ao modelo monárquico. Não, em nenhum momento do texto falou que ele era monarquista. Ele está bravo porque mudou para a República, mas não porque ele era monarquista, porque ele gastou dinheiro com a placa da confeitaria à toa, tá? Então, diante dessas opções, eu acredito que seja a alternativa C. Vamos lá, vamos ver qual que é a correta. A alternativa C é a alternativa correta, tá bom? Então, assim, questão da Unesp cobra muito essa questão de análise de textos, de análise de conteúdo, análise de imagens, como nós vimos, né, naquele quadro, e como nós estamos vendo agora na interpretação de um clássico do Machado de Assis. Tá? A Unesp sempre ela procura ver se você é crítico, se você consegue perceber a ironia da produção, né, literária dentro do contexto histórico. Então aqui é a alternativa C. Tudo bem, gente? Então nós fizemos mais duas questões da Unesp. Nós já gravamos 2 vídeos com outras 4 questões. E nós temos mais vídeos ainda sobre o vestibular de 2026 que saiu, né, que foi feito, que foi aplicado agora há pouco, tá, para os alunos que estão pretendendo entrar aí no ensino superior. Tudo bem? Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá aí o QR Code, mira o seu celular e entra. Nós vamos colocando aí nesse grupo alguns materiais. Se você tiver dúvidas sobre alguma coisa histórica, você pode perguntar. É um espaço de discussão, tá? Ou sem cobrança alguma, totalmente gratuito, mesmo para ajudar quem está prestando vestibular. E se você tiver alguma dúvida, também pode perguntar, colocar aqui embaixo, ou nos comentários do YouTube, ou se você está vendo o vídeo no Facebook ou no Instagram, coloca nos comentários ali e nós vamos respondendo, vamos ajudando, né, vocês a estudarem na medida do possível, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.